tarde, nós temos certeza que o Senhor Jesus ele vai já estar falando aos nossos corações. Glória a Deus. São Mateus capítulo 21. Aleluia. Deus amado. Glória a Deus. São Mateus capítulo 21 é o primeiro livro do Novo Testamento. Glória a Deus. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Privilégio muito grande. O Senhor deu para aquela cidade que muitas das vezes não queria reconhecer o Mestre. Amém, igreja do Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E quando se aproximaram de Jerusalém, chegando a Betfage, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis um jumento preso e um jumentinho com ela. Desprendei-o e trazei-o. E se alguém vos disser alguma coisa, direis: O Senhor o há de dizer, e logo o enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de animal de carne. Indo os discípulos trazendo, como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumento e o jumentinho, e sobre eles puseram seus vestidos e fizeram assentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam os ramos de árvore e espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Amém, igreja? Senhor nosso Deus, nosso Pai, fala, Senhor, os nossos corações, fala, Senhor, as nossas vidas. Senhor, não Deus, falar no nada da minha igreja, mas que o Senhor, o Espírito, Senhor, possa estar usando os nossos lados, está presente, Senhor, nós pedimos a palavra, ó meu Deus, olha aí a tua igreja, a tua moderança, Senhor, que nesta tarde, Pai, não me forte para estar na tua casa, nós precisamos, Senhor, ouvirmos a tua voz, Senhor, nós precisamos ouvir as tuas palavras, para que nós possamos ser mais da tua santíssima presença. Abre, Senhor, nosso coração, abre, Senhor, nosso entendimento, para compreendermos a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então nós já podemos ver, amado, a palavra de Deus, que o Senhor nos fala nessa tarde. Até o presente momento eu não estava entendendo o que o Senhor ele queria falar conosco, tá certo? Mas depois que o irmão veio trazer esse testemunho aqui, eu já pude compreender o que o Senhor ele requer das nossas vidas. Ele compreende. Muitas das vezes não compreendemos o que o Senhor está querendo falar conosco. Mas a partir do momento que nós nos ligamos no trono da graça, podemos compreender o que o Senhor quer falar conosco. E o que nós podemos entender nesta tarde, amados, que o Senhor está falando conosco, e nós devemos glorificar, nós devemos exaltar, nós devemos enaltecer o nome do Senhor. Embora as circunstâncias muitas das vezes nos sejam adversas, mas nós precisamos estar se esforçando para agradar ao Senhor, para fazer a sua vontade. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, ele estava passando por um momento difícil, ele iria até a cruz do Calvário, mas ele foi. Ele iria sacrificar a sua vida como cordeiro de Deus. A palavra de Deus nos diz que como uma ovelha muda que foi levado diante dos seus criadores, ele não abriu a sua boca. As circunstâncias vieram adversas, mas ele estava caminhando para Jerusalém. E podemos ver que o povo queria seguindo a ele, não sabendo da trajetória, mas ia todo alegre, todo contente, todo glorificando o nome do Senhor. A multidão não sabia o que ia acontecer, mas ele já estava a par de todas as coisas. E todos glorificavam, e todos exaltavam o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz que as Escrituras, elas precisavam se cumprir. O Senhor Jesus, ele não tinha como chegar até Jerusalém. Talvez o seu povo já estivesse limitado, devido ter pregado muito a palavra de Deus, devido ter andado muito da cidade, mandou para o processo do jumentinho para que ele pudesse entrar na cidade, para se cumprir a palavra de Deus, onde o profeta havia falado. Nenhuma das palavras do Senhor haveria de ficar por terra. Os discípulos vão a algo meio estranho, fica meio difícil, de repente, nós chegamos na fazenda do vizinho lá, vamos desamarrando ali uma criação sua e vamos levando embora, fica meio difícil. Mas só que o Senhor ele já tem o seu meio de trabalhar. Dizem, o mestre precisa dele. Como nós poderemos chegar até uma casa, em algum lugar, pegar algo e levar, e de repente falar, nós estamos precisando disso.
que a pessoa já libera rapidamente para nós. O Senhor tem como trabalhar em nossas vidas. O Senhor tem os seus meios para trabalhar na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. A palavra de Deus nos diz que aqueles discípulos, quando eles chegaram ali, eles não haviam pedido nada, não haviam conversado com aquele dono daquele jumento, eles foram desamarrando e foram levando. De repente chegaram os donos ali, o que vocês estão fazendo? O Senhor precisa deles. O Senhor precisa de nós para fazermos a sua vontade. O Senhor precisava daquela jumentinha para que ele entrasse lá em Jerusalém, para que essa escritura pudesse se cumprir. Nenhuma da palavra do Senhor haveria de cair por terra. Ele precisaria fazer tudo do que lhe havia sido determinado. E nós podemos compreender aqui, amados, que quando ele ia entrando na cidade, os que estavam ligados no trono da glória iriam glorificando o nome do Senhor. Hosana ao rei que vem em nome do Senhor. Glorificando, glorificando, glorificando o nome do Senhor. Hosana nas alturas. Era sua bênção, era sua vitória. Porque eles estavam ali verdadeiramente adorando. Eles que já conheciam a palavra de Deus, adorando o rei de Israel, que haveria de vir para salvar a humanidade. Mas muitos não compreendiam. A palavra de Deus nos diz que a oposição ficaram confusa. Por que ficaram confusas? Porque não conheciam a palavra de Deus, porque não davam crédito à palavra do Senhor. E nós podemos ver através desta palavra que, mediante as circunstâncias que vamos enfrentando em nossas vidas, nós precisamos glorificar o nome do Senhor. Nós precisamos exaltar o nome do Senhor. Nós precisamos estar alegres e contentes na presença de Deus. Porque muitas das vezes a situação nos são adversas. A situação muitas das vezes quer nos impedir de nós glorificarmos o nome do Senhor. Mas o que o Senhor nos ensina nesta tarde é que nós devemos sempre estar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Porque é isso que nós esperamos a redenção das nossas vidas. E a palavra de Deus nos diz mais, amados, que os discípulos, eles iam ao lado do Senhor, eles iam junto com o Senhor, e muita gente ia ao seu caminho, eles ofereciam ao Senhor tudo de melhor que eles tinham. A palavra de Deus nos diz que eles estendiam os seus vestidos pelo caminho, estendiam as ramas das árvores, eles iam preparando um caminho para o Senhor, que nos protege, igual o profeta João Batista. Eis que ele viu o meu anjo, a qual preparará o meu caminho diante do meu filho. Podemos ver, amados, que o Senhor Jesus, ele vinha fazendo a sua trajetória, cumprindo com a tua palavra, conforme estava escrito dentro da palavra do Senhor. E ele foi rumo a Jerusalém. Ele não mediu esforço para salvar a minha, as nossas vidas que estamos aqui nesta noite, nesta tarde, melhor dizendo. Por quê? Para glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que ele, chegando em Jerusalém, a cidade se alvoroçou. A cidade estava confusa. Porque vemos, amados, que a cidade não compreendia as coisas espirituais. A cidade estava enganada na idolatria. A cidade estava enganada no erro das nossas vidas, que muitas das vezes quer nos prender com as coisas desta vida. A cidade estava muitas das vezes apegada no rei que estava lá no trono, e esquecia do verdadeiro rei, a qual estava escrito dentro da palavra de Deus, que ele entraria manso e humilde em uma jumentinha. Eles estavam esquecendo. A palavra de Deus nos diz que até mesmo os discípulos, eles não entenderam na hora, mas depois, com o passar dos tempos, que o Senhor já havia morrido, já havia sido crucificado, já havia sido enterrado, já havia sido ressuscitado, aí eles compreenderam que eles haviam feito aquilo com o Mestre. Quem nos compreende? Até o presente momento eles não estavam sabendo. Estavam fazendo tudo direitinho ali para o Senhor, mas ainda não estavam compreendendo. Não havia examinado as Escrituras. Eles não estavam compreendendo aquela passagem. Mas depois que já havia passado, aí eles caíram em si. Nós puxamos o Senhor de mentira. Ele entrou na cidade. Bendito o rei que vem em nome do Senhor. Bendito será aquele que vem em nome do Senhor. Cumpriu-se a profecia que havia sido anunciada há milhares de anos atrás, onde o profeta Isaías estava profetizando a respeito do Senhor. Outros profetas haviam profetizado que o Senhor viria. E muitas das vezes, quando o Senhor veio, eles ainda não estavam compreendendo. Mas a palavra de Deus, ela nos diz aqui nessa tarde que nós devemos glorificar o Senhor. Embora as circunstâncias muitas das vezes nos sejam adversas, embora as circunstâncias muitas das vezes nos sejam contrárias ao que nós desejamos,
nós precisamos estar glorificando ao Senhor. A palavra de Deus nos diz que a multidão ia adiante e aqui vinha. Aqui ia na frente, aqui vinha atrás. E todos alegres, glorificando, exaltando, enaltecendo o nome do Senhor. Ninguém estava de boca fechada, ninguém estava triste, porque a palavra de Deus já estava se cumprindo em suas vidas. E de repente a oposição que lhe chega até eles, glória a Deus, pergunta: quem é esse? Ele automaticamente diz: este é Jesus de Nazaré, o profeta que haveria de vir ao mundo. Vemos, amados, que quando os discípulos do Senhor, eles estavam passando por uma situação adversa, também ali no mar da Galileia, atravessando de uma cidade para outra, a palavra de Deus nos diz que eles remavam com todas as suas forças, tentando salvar as suas vidas em vão. A palavra de Deus nos diz: o que dará o homem pelo resgate da sua vida? Muitas das vezes nós não temos nada para oferecer ao Senhor. A palavra de Deus nos diz que aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder por amor de mim, este a salvará. Os discípulos estavam se esforçando ali para salvar as suas vidas. Mas de repente, quando eles viram que não tinha mais função, eles clamaram pelo mestre: mestre, 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 não se te dá que pereçamos. De repente o mestre levanta, estende as suas mãos, faz uma calmaria e tudo se torna bonança. Quem é esse? Que o vento e o mar lhe obedecem. Esse é Cristo, o Salvador da humanidade. Então vemos, amados, que até mesmo os discípulos, muitas das vezes, eles não compreendiam que o mestre estava com ele. Quem é esse? A multidão também perguntava: quem é esse? Quem é esse que está entrando, que está fazendo o maior alvoroço na cidade? A cidade ficou alvoroçada, porque ninguém mais compreendia o que estava acontecendo, porque não tinha noção do trabalho de Deus sobre as suas vidas. Mas é a palavra de Deus que diz: este é Jesus, o Salvador, que haveria de vir ao mundo. Vemos, amados, que o Senhor Jesus, ele entrou em Jerusalém para cumprir a palavra de Deus. Ele entrando em Jerusalém, a cidade ficou forçada. Ele entrando em Jerusalém, os opositores já estavam ali muitas das vezes para tentar tirar a sua vida, mas nenhuma da palavra de Deus haveria de cair por terra. Ele precisava cumprir tudo certinho, para que na tarde de hoje nós estivéssemos aqui para glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Então nós podemos ver que ele entrou em Jerusalém, a cidade ficou alvoroçada, ele fez o que haveria de fazer ali, curou as pessoas, falou da palavra de Deus. De repente ele vai para o monte, para junto com os seus discípulos ali, anuncia mais a palavra de Deus. De repente chega o acusador, o inimigo das nossas almas, na pessoa de Judas, o entrega para que ele fosse crucificado, e de repente ele é condenado. De repente Judas, se arrependendo dos seus maus caminhos, entrega ali para o sacerdote a oferta, que era a pessoa que haveria de tirar o lucro na pessoa do Senhor Jesus, mas arrependido, entrega ali para o templo novamente. Os doutores da lei e os sacerdotes não quiseram receber. Por que eles não quiseram receber? Porque era um preço de sangue, preço de condenação. Não poderia entrar no templo, porque estava contaminada com a vida de quem? A vida de um justo. Compraram um campo para que servisse ali para os estrangeiros. O Senhor Jesus foi condenado à morte pelas nossas vidas, para que hoje nós estivéssemos aqui para glorificarmos e exaltarmos o seu nome. E a palavra de Deus diz: a palavra de Deus ainda nos diz, amados, que ainda na cruz ele ainda tinha algo para fazer. Não havia terminado. Ele ainda tinha uma pessoa para salvar ali ainda, que precisaria de alcançar a salvação do Senhor. A palavra de Deus nos diz que ele não quer que ninguém se perca. Na cruz do Calvário, ele ali em silêncio, ligado no trono da glória, não queria ter uma separação do seu pai, não queria, e de repente um dos ladrões começa a insultar. Um dos ladrões começa a lançar em seu rosto tudo que ele poderia fazer, mas não para fazer a vontade de Deus, para fazer muitas das vezes a vontade do homem, para fazer muitas das vezes a vontade de Satanás. Tu és o Filho de Deus, desça da cruz, salva ti e salva nós também. O outro já o repreendeu porque o seu coração já estava voltado para Deus, o seu coração já precisava da salvação. Ele falou: tu ainda nem temes a Deus, estando na mesma condenação.
Mestre, lembra de ti quando entrar no teu reino? Vemos, amado, um exemplo de amor, um exemplo de fé, um exemplo de carinho. O Senhor olhando com seu olhar de misericórdia. Hoje eu te digo, estarás comigo no paraíso. Privilégio muito grande. Uma pessoa que já estava condenada à morte, uma pessoa que já não tinha mais solução para a sua vida, de repente ele alcançou a salvação do Senhor. E podemos ver, amados, que a partir daquele momento a palavra de Deus nos diz que o véu do templo se rasgou, o céu se escureceu, o sol não deu a sua luz, o tremor de terra cobriu por todas as partes. Ninguém sabia o que estava acontecendo. De repente o Senhor, ele fala, está consumado. O que haveria de ser feito já foi feito. Já salvei a humanidade. Todos já estão salvos. De repente ele entrega o seu espírito para Deus e cumpre-se a palavra do Senhor. Hosana o que vem em nome do Senhor. Vem em nome do Senhor para cumprir com a palavra de Deus. Não deixou que nenhuma das mensagens das Escrituras Sagradas se estivesse caído por terra. Podemos ver, amados, que quando ele estava ali caminhando para aquela cidade, ali os discípulos estavam tristes, estavam chorando, porque não compreendiam a palavra de Deus, estavam cegos espiritualmente falando. De repente eles iam caminhando chorando, mas o Senhor morreu, o Senhor sumiu, desapareceu, e agora? Tudo caiu por terra, nada aconteceu. De repente o Senhor aparece no meio deles e vai ali dialogando com ele a respeito das Escrituras. Eles falavam uma passagem, o Senhor completava para eles. Os seus corações ardiam, mas a sua mente, a sua visão estavam turbadas. De repente, eles vão chegando na aldeia onde iriam parar, vão entrar para a aldeia, o Senhor experimenta os seus corações e vai como se vai mais adiante. O Senhor não tinha morado nessa terra. Ele vai mais adiante, de repente, fica conosco. A noite já vai declinar e é perigoso andar por esse caminho fora. Fica conosco. De repente o Senhor entra para pousar novamente em suas vidas, para que eles pudessem compreender o trabalhar de Deus sobre as nossas vidas. O Senhor entra com eles. Eles colocam o pão. Na lógica nós já poderíamos compreender que eles que estavam oferecendo ali a morada, eles que deveriam dar graça pelo pão. Mas o Senhor Jesus, de repente ele toma o pão e dá graça, oferece para eles. Quando as escamas dos seus olhos caem, o Senhor já desapareceu. Glória a Deus. Fica conosco, Senhor. Fica em nossos corações. Meus amados, que muitas das vezes não compreendemos o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos pedir para o Senhor que esclareça em nossas vidas, porque vemos que o Senhor ele tem a sua maneira de trabalhar em nossos corações. Podemos ver, amado, que o Senhor ele trabalha através do testemunho, o Senhor trabalha em nossos corações através do hino. Quando nós abrimos nosso coração, eu pude estar contemplando o trabalhar de Deus nas nossas vidas, quando nós abrimos os nossos corações, até mesmo através do hino nacional. Nós abrimos o nosso coração, através do hino da nossa pátria, o Senhor está trabalhando já no nosso coração. Tem uma parte que fala assim, ó: verás que o filho teu não foge a mim. É muito interessante, é muito importante. Um filho teu, um filho de quem? Nós que estamos espiritualmente falando, podemos transmitir para nós o filho do Senhor. Ele não vai fugir à luta. Ele vai estar ali, ó. Embora a circunstância muitas das vezes seja diversa, mas ele vai estar enfrentando para cumprir a palavra do Senhor que diz: resistir o maligno, resistir o adversário das nossas almas, ele vai fugir de nós. E através daquelas circunstâncias que muitas das vezes nos parecia adversas, nós vamos glorificar o nome do Senhor. Nós vamos enaltecer o nome do Senhor. Como o povo de Israel, quando estava ali à beira do rio, para atravessar para o outro lado, estava já condenado à morte. De um lado não dava para sair, porque era muito arriscado. O exército do Egito já vinha para lhe tirar a vida, Faraó. Eles olham para trás e começam a clamar ao Senhor: marcha, Moisés, marcha. Moisés sai marchando, o povo do outro lado cantando a vitória. A palavra de Deus nos diz que Miriam começou a cantar do outro lado do hino da vitória. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus.
Enquanto mesmo o inimigo, o adversário das nossas almas, estavam estendindo já na praia do mar. E o povo de Deus estava cantando ainda. Podemos ver nós que quando glorificamos o nome do Senhor, e quando confiamos no que o Senhor, Ele tem falado pelas nossas vidas, Ele cumpre com a sua palavra. A palavra de Deus nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o grande Ele vai fazer em nós. Glória a Deus. Graças a Deus. Então nessa tarde nós podemos compreender, irmão, que nós não estamos aqui muitas das vezes por uma não estamos aqui muitas das vezes porque nós não tínhamos nada para fazer. Nós estamos aqui porque o Senhor, Ele nos convidou. E nós somos obedientes à sua palavra, damos ouvidos e viemos ao chamado do Senhor. Então nós sabemos que nós estamos aqui na presença do Senhor. Ele tem bênção, Ele tem vitória para entregar sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida das minhas irmãs. Porque a palavra de Deus nos diz que aonde o Senhor Jesus chegava, o milagre acontecia. E hoje não vai ser diferente. A palavra de Deus nos diz que quando Ele chegou ali, diante ali do tanque de Betesda, um homem que estava ali há muitos anos, paralítico, sem ninguém o ajudar, Ele disse: toma a tua cama e vai embora. Ele não tinha nem condições de levantar o seu corpo físico. Ele sozinho, nem por ele mesmo, de repente toma a sua cama e vai embora. A palavra de Deus nos diz que os opositores já falaram: hoje é sábado, não te é lícito carregar a cama. Mas ele estava ali, ó. Aquele que me curou, ele mesmo disse: toma a tua cama e anda. Ele saiu, obedeceu a voz do Senhor. Ele não deu ouvido à voz do adversário. A palavra de Deus nos diz que uma outra certa feita, o Senhor Jesus, ele vinha saindo de uma cidade e ia ao seu caminho. De repente, de uma outra cidade vinha vindo também uma mulher viúva. Quando o Senhor Jesus se encontrou ali com aquela mulher, não chore, mulher. Toca no esquife, manda que levanta, e o morto levanta. A mulher fica alegre. Bem-aventurado, a palavra de Deus nos diz, que serão todos aqueles que derem ouvido à voz do Senhor. A mulher fica alegre. As circunstâncias vieram diversas. Talvez ela já estivesse imaginando em sua mente: agora o meu esposo já morreu. O meu filho que poderia trabalhar para me dar o sustento, agora estou indo enterrar. Agora todas as minhas esperanças, todas as minhas forças. Já estava pensando talvez na morte, que poderia chegar só no desgosto de ter perdido o seu filho. Mas de repente o Senhor Jesus lhe deu a alegria de vida novamente. Lhe deu a esperança de viver novamente. Porque ele ressuscitou o seu filho, que era a sua única esperança. Podemos ver, amado, que aonde o Senhor Jesus chegava, todas as pessoas que chegavam até ele não saíam de qualquer maneira, a não ser aqueles povo de Samaria. Um povinho de Samaria ali, um povinho, digamos assim, para o povo de Israel insignificante, um povinho que muitas das vezes não eram dado crédito à palavra de Deus. Eles se escandalizaram no Senhor Jesus. Mas isso não foi suficiente para impedir que o Senhor Jesus não operasse milagre no meio deles. Eles começaram a escandalizar o nome do Senhor. Esse é Jesus. Nós conhecemos sua mãe Maria, nós conhecemos seu pai José, nós conhecemos seus irmãos João, Tiago, nós conhecemos ele. Médico, cura-te a ti mesmo. O Senhor Jesus falou. De repente o Senhor Jesus, colocando as mãos sobre os enfermos ali, todos ficaram curados. Aleluia. Para que o nome do Senhor fosse glorificado ali no meio daquelas pessoas que não criam no nome do Senhor. Aleluia. E nós temos certeza que ali o Senhor operou grandes milagres. E na tarde de hoje o Senhor está nos falando aqui, ó: quem é este? A multidão dizia. E nós vamos dizer o quê? Este é Jesus de Nazaré, o profeta da Galileia. Aquele que veio bendito em nome do Senhor. O que veio para cumprir a profecia. O que veio para cumprir, para que na tarde de onde nós estivéssemos alegres. Alegre do quê? No nome do Senhor Jesus. Porque Ele nos resgatou da escravidão do Egito. Ele nos resgatou do lamaçal do pecado. Por isso nós estamos alegres. Ele nos resgatou porque outrora nós não tínhamos prazer em viver. Muitas das vezes estávamos alegres, mas a nossa alegria era passageira. E nos dias de hoje? Nos dias de hoje nós temos certeza que a nossa alegria é na confiança do Senhor. Embora as circunstâncias
nos seja adversa, mas quando nós glorificamos o nome do Senhor, Ele entrega a bênção, Ele entrega a vitória. Aquele problema que muitas das vezes estava afligindo as nossas vidas, some e desaparece. E nós estamos lembrando da vitória. Nós estamos glorificando o nome do Senhor. Nós estamos fazendo a obra de Deus. Amém, igreja do Senhor? Aí nos diz aqui a palavra de Deus. E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E nós temos certeza que aqueles que muitas das vezes não tinham ouvido falar do Senhor Jesus, eles passaram a crer no nome do Senhor. Eles passaram a glorificar o nome do Senhor. Porque vimos também, amados, que aquela multidão que não conhecia o Senhor Jesus, nos diz a palavra de Deus que após acontecer aquele milagre da ressurreição, eles saíram servindo ao Senhor Jesus. Bartimeu era outro também, que de repente ele precisava da sua bênção, ele precisava da sua vitória, ele continuou clamando. E quando o Senhor Jesus passou por ele continuou clamando, e o Senhor mandou que o chamasse. O Senhor Jesus restaurou a sua visão. Glória a Deus! Vemos, amados, que o Senhor, Ele tem bênção, Ele tem vitória, Ele tem milagre para as nossas vidas. Mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos estar clamando, nós precisamos estar enaltecendo o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a honra. Graças a Deus. Então nós vemos que os 50 anos que já se tem passado da nossa igreja pentecostal, Deus é amor, anos de alegria, anos de bênção, quantos milagres, quantas maravilhas o Senhor já tem operado no meio das vidas, no meio das pessoas, em nossas vidas. Isso é milagre que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós precisamos agradecer ao Senhor para que Ele continue operando mais milagres ainda do que Ele tem feito em nossas vidas. E o maior milagre que o Senhor fez em nossas vidas, o milagre da salvação. Esse que nós não podemos perder por nada deste mundo, por nada que venha acontecer sobre as nossas vidas, porque a palavra de Deus nos diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nada pode nos separar. Pelo que o amor de Deus foi tão grande para com a humanidade. O amor de Deus foi tão grande para com a humanidade que Ele enviou o teu Filho para salvar as nossas vidas. Ele não mediu distância, Ele não mediu profundidade. Os anjos, Ele não viu os anjos. A morte, Ele enfrentou a morte. A vida, Ele era a vida. Deu a sua vida para nos dar a vida eterna. Outrora estávamos perdidos, estávamos condenados. Mas a palavra de Deus nos diz que tudo o que Ele podia fazer por nós em Cristo. E na tarde de hoje, Ele ainda continua conosco, porque a tua santa palavra nos diz: não te deixarei e não te abandonarei. Esforça, tem bom ânimo, e eu sou contigo. Não tema, não se espante, que eu vos ajudo. Amém, igreja do Senhor? Glória a Deus. Essas são as palavras que